Imagine um pedreiro que está a construir uma parede. Ele simplesmente chega, começa a fazer a construção, coloca apenas um tijolo e vai embora. O que é que você acha? Será que a parede poderia ficar de pé? É claro que não. Para a parede ficar firme, ela precisa de colocar vários tijolos sobre tijolos, repetindo o mesmo processo várias vezes. Quando nós olhamos para o ensino, acontece exatamente algo parecido. Se dizermos uma ideia apenas uma vez, muitas pessoas podem não lembrar. Mas quando repetimos a ideia principal de forma natural, ela fica mais forte na mente do público, na mente de quem nos ouve. Então, hoje, neste vídeo, nós vamos falar sobre a importância da repetição num discurso, numa palestra. Nós vamos nos concentrar em 3 coisas principais. A primeira, por que a repetição ajuda quem nos ouve a lembrar do que dizemos? Segundo, como é que nós podemos repetir sem ser cansativo? E terceiro, como usar a repetição para reforçar a nossa mensagem principal? Bom, na realidade, quando nós falamos de repetição, nós estamos a falar de algo que realmente ajuda a fixar a ideia principal na cabeça dos nossos ouvintes. Por exemplo, quando nós ensinamos, nós queremos que o público lembre do que nós ensinamos depois de nós terminarmos, não é verdade? Só que existe um desafio. Normalmente, se a pessoa estiver a fazer um discurso, a pessoa ela vai ouvir muitas informações. As pessoas podem correr o risco de distrair-se e podem também, como é o mais comum, esquecer rapidamente do que ouviram. Por isso, repetir os pontos principais é algo crucial, é algo que ajuda muito. Pense novamente na nossa ilustração sobre a construção. Cada tijolo ele vai reforçar a parede, não é verdade? Da mesma forma, cada repetição deve reforçar a ideia principal. Um bom exemplo disso aparece em Mateus. Se você olhar, por exemplo, no livro de Mateus, capítulo número 7, versículos número 24 até o 27, você vai ver isso. Jesus, ele deu um exemplo bem interessante. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e a pratica será como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as inundações e os ventos separaram com força contra aquela casa, mas ela não se desmoronou, pois tinha sido fundada sobre a rocha. Além disso, todo aquele que ouve estas palavras e não as pratica é como um homem tolo que constrói a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, vieram as inundações e os ventos sopraram e bateram contra aquela casa e ela desmoronou. E foi a sua grande queda. Como vimos, Jesus Cristo aqui havia falado de 2 homens, né? Um que construiu uma casa sobre a rocha e outro que construiu a casa sobre a areia. Durante o exemplo, Jesus repetiu várias vezes a mesma ideia. Ouviu as palavras que se disse e colocá-las em prática. Essa repetição ajuda o público a perceber qual é a lição principal da ilustração que nosso Senhor Jesus Cristo usou. Mas agora temos que ter um cuidado, não é verdade? Repetir não significa simplesmente dizer a mesma frase. Não é isso. Na realidade, há um ponto importante. A repetição não significa repetir exatamente as mesmas palavras. Como, por exemplo, agora, a repetição não significa repetir exatamente as mesmas palavras. Não, repetição não é isso. Se fizermos isso, o discurso vai parecer mecânico. O segredo é repetir as ideias de formas diferentes. Por exemplo,
Ideia principal. Precisamos colocar em prática o que aprendemos. Essa é a ideia principal. Nós podemos repetir assim. Não basta ouvir. É preciso agir. Precisamos aplicar os conselhos. Tudo isso tem a ver com colocar em prática o que se aprende. A ideia continua a mesma, mas as palavras mudam. Isso mantém o público interessado e, ao mesmo tempo, reforça a mensagem que nós estamos transmitindo. Mas agora, ao fazer a repetição, nós precisamos ter o cuidado de repetir apenas os pontos principais. Bom, outra maneira de usarmos a repetição é lembrar os pontos principais durante o discurso. Por exemplo, na introdução você pode dizer assim: hoje vamos ver 3 ideias importantes. Depois, ao entrar no segundo ponto, pode dizer: já vimos a primeira ideia, agora vamos considerar a segunda. E na conclusão, relembre os 3 pontos importantes que você destacou. Essa repetição vai ajudar o público a acompanhar a tua linha de raciocínio, vai ajudar o público a entender, a organizar bem as ideias na mente deles e também a lembrar do discurso até mais tarde. É claro, como dissemos no início, uma parede forte não é construída com apenas um tijolo. Ela precisa de vários tijolos colocados com cuidado. Da mesma forma, um bom discurso não depende de dizer uma ideia apenas uma vez. Quando usamos a repetição de forma equilibrada, nós ajudamos o público a entender melhor, a lembrar da mensagem e aplicar o que aprende. Por isso, ao preparar o seu próximo discurso, pergunte-se: qual é a ideia que eu quero que as pessoas levem para casa? Depois, repita essa ideia ao longo do discurso de maneira natural. Assim, a tua mensagem ficará bem firme na mente de quem te ouve, como uma parede bem construída, com vários tijolos bem alinhados.